Bom dia, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma palestra da nossa Semana Jurídica da OAB Petrópolis. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com a doutora Ana Amélia Barreto, uma mulher incrível, uma advogada maravilhosa, e que nós estávamos ansiosos para escutar e para aprender um pouco sobre o tema de hoje. Hoje ela falará para nós, conversará um pouco conosco, né, a respeito do tema LGPD, oportunidades para a advocacia. Então, sem mais delongas, quero chamar para falar com vocês, doutora Amélia Barreto. Seja muito bem-vinda. Olá! Bom dia! Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu acho que eu estou com duas telas abertas aqui. Está dando certo, Giovana? Sim, está dando certo. Então tá. Doutor Marcelo Schaefer acabou de chegar. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutora Giovana, doutora Ana, que alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, presidente. Doutora, fique super à vontade. Muito obrigada. Podemos ir, Giovana? Sim, podemos. E está compartilhado aí direitinho? Tá direitinho, já está no YouTube ao vivo. Pode começar, a casa é toda sua. Giovana, você está me ouvindo duas vezes? É um retorno provavelmente no seu computador. Tá. Vamos Veja lá. se tem. Gente, o que a senhora pode também fazer é tirar a tela de compartilhamento. Veja se... Deu? Isso. Alguma coisa aconteceu aqui, Marcelo, que eu tô... São os nossos desafios da tecnologia. Nossa. Isso, tá tudo errado, a gente tá tudo certo. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Agora estamos os três ao vivo no YouTube, direitinho. Voltou. Bom, deu aí? Sim. Tá. Espero que não tenha retorno. Tá assistindo a telinha aí? Sim, estamos. Então tá, gente, olha só. Bom dia aos advogados de Petrópolis, à cidade, dos meus colegas que sempre me recebeu muito bem, né? Receberam muito bem, não é? Agradecer ao nosso presidente Marcelo o convite agradável de voltar a ter o prazer de estar aí com os colegas, né? A passar os meus cumprimentos e agradecer também ao... Eu tô ouvindo tudo de novo de mim. Tá saindo retorno aí, né? Tem. Pois é, tá tendo retorno. Vamos lá. É estranho. Mas o que está acontecendo? Gente, eu quero agradecer também ao nosso presidente Felipe Santa Cruz, que deu uma movimentada no nosso evento, né, Marcelo? Lá nas redes sociais dele. Foi muito bom, né? Bom, olha só. Nosso evento, Marcelo, lá nas... Foi muito bom.
Bom, o que nós vamos falar, gente? Nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Giovana, você está ouvindo 2 vezes? Tô, parece que está com retorno. Por acaso a senhora está com alguma outra página aberta no YouTube com o som ligado? Porque aí pode estar saindo o som da senhora no Zoom e no YouTube como retorno. Melhorou? Melhorou. Tinham 2 abertas. É isso. A gente fica tão preocupada, Marcelo. Bom, colegas, desculpe. Vamos lá. Nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu espero que vocês já tenham ouvido falar, que trouxe um oceano de oportunidades para a advocacia. Eu acho que daqui para frente nós vamos nos diferenciar para o advogado que conhece LGPD e não conhece LGPD, né? É uma nova sopa de letrinhas que a gente vai ter que aprender o significado de cada coisa. E, na verdade, hoje eu vou falar para vocês o que isso vai significar para a advocacia, ok? Eu vou dar um giro rápido na lei, para quem não conhece, para vocês entenderem, conhecerem, para vocês poderem vislumbrar a nossa oportunidade, as novas oportunidades de atuação, ok? A LGPD, ela chegou no Brasil, ela foi editada em 2018, com 10 anos de delay em tramitação. Pra você ter uma ideia, a diretiva da União Europeia foi de 1996. Hein? Quanto que nós estamos atrasados ainda em matéria de proteção de dados. Ou seja, se isso para a Europa já é uma cultura de proteção de dados, aqui nós não temos ela ainda. Então, todo mundo acha que ter mais, quanto mais dados, né, melhor. E para nós agora mudou. Quanto menos dados, mais segurança. Então, o que a lei trouxe? Né? Ela tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de proteção de dados, né? Ela se aplica a pessoas físicas ou jurídicas, né? De direito público ou privado, quer dizer, aplica-se ao poder público também, né? Só que ele não receberá multa, né? Poderá receber apenas as sanções administrativas, que realize tratamento de dados para fins econômicos, né? Ou seja, é uma lei mandatória. Todos nós temos que cumprir. Existe uma diferençazinha agora em relação às micro e pequenas empresas, que a gente até está trabalhando nisso, porque na Europa eles isentaram as empresas com até 250 empregados de cumprir as regras. Aqui, as autoridades, o SEBRAE, já entraram com um pedido, um tratamento diferenciado, que já na própria lei prevê que pode ser dado às micro e pequenas empresas, mas isso ainda não está certo. Então, todo mundo que trabalhe com dados realmente se obriga a cumprir a lei. Tá, se ela se aplica ao tratamento, o que quer dizer tratamento? Gente, tratamento é qualquer atividade que você faça com os dados. O fato de você armazenar, você está tratando dados. Então, coleta, produção, recepção, classificação. Então, quanto mais dados você tiver, mais risco você corre. Sim. Lembra que há 2 dias atrás, sei lá, quando aconteceu com a Renner? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, quanto mais dados você tem, mais possibilidade de haver um incidente de segurança. Não é? Então, vamos fazer um giro rápido aqui em relação à LGPD, para vocês saberem do que ela trata. Tá? Ela tem aplicação extraterritorial, porque ela se aplica nos dados coletados no Brasil, armazenados ou não no nosso território. Tá? Gente, dado físico também se aplica. Aquela lata de lixo, aqueles documentos que você... Aquelas petições que você imprimia, usava como rascunho e só amassa e coloca. Nunca foi tão útil aquele triturador de... Pode comprar. Aquele triturador de papel. Né? Recentemente, uma moça encontrou o currículo dela, que foi enviado para uma loja para embalar produtos. Estava o rostinho dela lá. Né? Ou seja, o descarte é importantíssimo. Porque as histórias são muito boas. Deixa eu contar uma para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma palestra no Rio Grande do Sul, aí um colega veio e falou assim, Ana, tem um caso aqui fantástico. O que é? A delegacia de polícia
fez uma cooperação com um grupo de... como que chama? Que recicla papel, de reciclagem, tá? Então, os nossos papéis foram para lá, porque eles iam tratar o papel e tal, e iam destruir, ia virar outro novo. Aí, um belo dia, chega ao conhecimento do delegado que esses papéis estavam sendo usados no jogo do bicho, Marcelo. Assinatura do delegado atrás. Nossa, imagina. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então, para vocês terem uma ideia como é que as coisas podem acontecer, né? Bom, a empresa de qualquer porte, como eu falei, né? Ela traz princípios e fundamentos. É uma lei bem principiológica. Por quê? Na aplicação das sanções, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que nós vamos falar, ela vai verificar se a empresa cumpriu os princípios e fundamentos. Então, eles serão uma balança, um fiel da balança para a apresentação para a aplicação de multas, ok? Trouxe novos direitos para o titular, empoderou o titular, eu vou falar aqui. Trouxe as bases legais para tratar os dados. Isso daqui é para titã. Por que você está usando dado? Consentimento é uma das 10 bases legais e não há entre elas qualquer prioridade, ok? Traz obrigações específicas, inclusive quanto à adoção de políticas de segurança da informação, políticas de governança de dados, tá? Obriga a empresa a comunicar o vazamento em até 72 horas, né? Que mais? Se você trata dados sensíveis, que existem 2 tipos de dados, né? Os dados pessoais, que são aqueles que identificam você de uma maneira direta ou indireta, e os dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles que dizem respeito à sua raça, gênero, cor, estado de saúde, biometria, ou seja, esses dados, quando você trata de dados sensíveis, obrigatoriamente você tem que fazer um relatório de impacto. Né? Então, quando você utiliza uma base legal, por exemplo, do legítimo interesse, você, se tiver dado sensível, você não pode utilizar essa base legal, ok? Trouxe uma autoridade de fiscalização, que nós vamos conversar com ela, e aplicação de sanções e multas, além da efetiva reparação do titular, tá? Com a responsabilização do controlador, do operador e do encarregado de dados, operador e controlador da responsabilidade civil, inclusive penal. Ainda não rolou nada, aconteceu nada em relação, gente, à parte criminal, mas virá, tá? Bom, vocês concordam que isso é uma mudança cultural violenta? Nós não estamos acostumados a tratar isso, não. Na forma de uso dos dados pessoais. Você vai ter que saber disso, inclusive no seu próprio escritório, né? O titular ficou empoderado, né? A gente sempre quer saber o seguinte: como é que meus dados vazaram? Você nunca vai saber quem vazou primeiro, concorda? Né? Ou seja, mas a lei trouxe direitos e poderes para que o titular dos dados pessoais, consiga controlar não só o uso, mas a destinação dos seus dados. Se eu fornecer meus dados para você, eu não quero que você fique compartilhando com os outros. Você só pode compartilhar se estiver estruturado, embasado nas bases legais. Bem, quais são os riscos que a lei trouxe? Penalidades, né? Primeira, que dói no bolso. Multa simples, e multa diária. A multa pode ser limitada, né, num total de 50 milhões de reais por infração. Então, vamos usar como case a Renner, coitada, que foi o mais recente na nossa memória. Né? Um único evento pode violar vários artigos. Então, um único evento pode ser aplicado a multa simples quanto a multa diária. Quando isso será aplicado, ainda depende da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ninguém quer ser o primeiro, já tem o primeiro, que vai ser a Renner. Né?
porque a partir de agosto, agora que se iniciou a aplicação de multas. Mas a ANPD ainda não começou a aplicar multa porque ela está regulamentando, como diz a lei, tá? Sanções administrativas. Tem cartão, você pode ser advertido, né? Você pode ter, isso daqui a gente queria que tirasse da lei, mas ficou, né? A suspensão do banco de dados. A suspensão da base de dados, ou seja, inviabiliza a continuidade do negócio, certo? Né? E, por exemplo, já teve decisões judiciais que disseram o seguinte: você cumpriu os fundamentos, você cumpriu as finalidades, você fez o seu dever de casa, então tá, eu só vou te advertir. Mas se você não fez nada, vai ser o primeiro, tá? Vai receber uma sanção maior, justamente que você não tomou nenhuma medida, nem que fosse apenas uma maquiagem, né? Para mostrar que você estava fazendo, ok? Quem que toma conta desse ecossistema? A recém-criada ANPD, ok? Ela vai se tornar uma autarquia, né? Ela está vinculada à presidência da República, são só 5 diretores que têm que fazer tudo isso. Não tem lugar para ficar, aquelas coisas do Brasil, né? Cabe a ela aplicar, fiscalizar e aplicar as sanções. Claro, processo administrativo. Olha só, outra mais... A primeira que vocês estão vendo de oportunidade de exercer advocacia. E recebe canal de denúncia aqui também, já está funcionando. Agora, repare que aqui nós já estamos tendo problema, né? A ANPD, a competência exclusiva dela no que se refere à proteção de dados pessoais. Mas ela não retira a competência de outros órgãos. É uma competência concorrente, porque a Senacom, do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, não vai abrir mão da prerrogativa dela, da competência dela, de aplicar sanção no que se refere às relações de consumo. Então, independentemente da NPD, você também pode ser acionada pela Senacom. E, como a NPD não tem perna para nada, começou a fazer acordo de cooperação técnica com a Senacom. Então tá, no que se refere a relações de consumo, será quem que vai tomar conta? Tomar conta não, vai ajudar, né? Porque tem essa estrutura já, a Senacom. Então, olha aqui, já aplicou multa em banco, né? Do idoso, uso indevido de dados pessoais, ela está atuando bastante, né? E, inclusive, Facebook, né? E o WhatsApp agora, ele até mudou os termos de uso dele, justamente porque foi a ANPD, a Senacom e o CAD em cima deles. Independentemente disso, vocês devem conhecer essa plataforma do governo federal, que é chamada consumidor.gov. Recentemente, ele obrigou o credenciamento, né, a adesão era voluntária. Agora não é mais não. Não sei se vocês sabem, se vocês tiverem cliente empresa, manda... tem até artigo meu no site sobre isso. Manda eles se registrarem lá, que é obrigatório, né? Você se cadastrar lá. Porque o consumidor.gov, ele é uma plataforma, ele é um Reclame Aqui oficial. Ok? E que não ganha como Reclame Aqui ganha de publicidade, essas coisas. CAD também já assinou um acordo de cooperação no que diz respeito a LGPD. Teve um julgamento deles agora, está aqui, ó. CAD aprova a venda de dados de cliente da Claro para a Serasa. Serasa é um grande problema, já está proibido de compartilhar dados. Aí vem o CAD e fala que pode. Então, a gente percebe que essa maturidade em relação ao tratamento de dados é inexistente. Como é que proíbe Serasa e o CAD autoriza a compartilhamento, né?
O consumidor, o Ministério da Justiça, onde a Senacom está vinculada, já criou essa campanha agora, começou esse mês, não compartilhe seus dados, né? Para informar o consumidor sobre a proteção de dados, tá? Independentemente disso, vocês têm os conhecidos Reclame Aqui, né? Que está bombando, né? E temos também nesse ecossistema de proteção do consumidor, né, temos 900 PROCONs, ou 90 PROCONs, já não sei mais, porque tem os estaduais também, e todos eles podem atuar. Quem foi que atuou a Renner, vocês sabem? São Paulo, PROCON de São Paulo. Né? Então, está aqui, em Belo Horizonte, PROCON Mineiro, né? O MP do DF, até sigam, né? Ministério Público do DF Territórios, MP DTF, MPFDF. Ele ativo, eles têm uma página, eles têm assim já um departamento, uma unidade só para isso, ok? E MPRE e PROCON estão todos juntos, como eu estou te falando, para poder trabalhar. Então, vocês veem que as empresas, veja bem, elas não são as vilãs, né? E isso daí começou a ter, como chama, um movimento de conscientização do titular, mas vocês conhecem bem como que acontecem a reclamação, muitas vezes, no juizado especial, né, Marcelo, com relação de consumo. É um dano moral. Todo mundo quer dano moral, não é isso? Pra você ter uma ideia, o PROCON de São Paulo já criou até um formulário de registro específico para a NPD. Então, vocês estão entendendo aonde vocês estão podendo atuar? Tributário também, viu, Giovana? Tributário também. E esse daqui foi esse caso que nós falamos. O que eu achei fantástico, ela só deverá explicar sobre as providências que ela está tomando. Então, olha aqui. Que a empresa comprove, eu estou lendo, a forma de acesso público do consumidor, alvo do ataque, informando quais dados são necessários para a realização do cadastro, e se a conexão é condicionada ao uso de login e senha pessoais intransferíveis. E que ela esclareça o processo de criptografia utilizado na coleta. Né? Eu acho que aqui ele extrapola o seu poder, porque até por segredo comercial, como é que eu vou dizer qual que é a minha criptografia? Eu posso dizer se eu uso ou não e comprovar. Né? Eu acho que aqui ele extrapolou. E a presença do encarregado de dados. Isso, gente, é nesse mundo de LGPD que a gente está respirando isso 24 horas por dia. O que tem de anúncio no LinkedIn da Renner contratando analista de sistema. Se você não for advogado, se o seu filho tiver pequeno, se for pequeno, manda ele fazer faculdade de ciência de dados. Manda ele fazer segurança da informação. Inclusive, você vai precisar dele, porque a gente não é técnico, né? Mas é a profissão do futuro. E, claro, também, nós temos o poder judiciário, que nós já tínhamos em relação de consumo. Por que isso aqui vai acontecer? Eu acho que eles têm... A NPD tem muito medo da judicialização. Ela já está acontecendo. Até porque o juiz não conhece a lei. Tá? Mas por que os consumidores... Eu estou até para escrever isso, mas eu acho que eu não vou escrever, não. Quando a NPD aplica a multa, qual a destinação da multa, vocês sabem? Fundo Nacional de Direitos de Fútil. Sabe o que o consumidor recebe? Nada. Então, ele vai para onde? Ele vai para o Poder Judiciário, porque ali que é um dano moralzinho. Então, a judicialização, gente, sai uma matéria aí, que 600 ações, eu não sei de onde é que eles tiraram esse número de 600 ações, não, mas tem bastante, né? Vários. E tem juiz que está julgando, o juiz não conhece o LGPD, né? Nem todos, coitado, ele julga quantos assuntos que ele julga, né? O que eu estou achando interessante é o seguinte,
Se não comprovar o dano, não tem dano moral, não recebe moral. Então, isso já está acalmando um pouco essa ânsia de vou ganhar um dano moralzinho. Não vai. Então, é um estudo que a gente tem que fazer em relação à aplicação da lei pelo Poder Judiciário. Eles não querem que haja a judicialização. Não é por aí. Mas em relação... Agora vocês entenderam por quê, né? Porque só se entrar na justiça que o consumidor recebe alguma coisa. Na denúncia não recebe. Eu até ia escrever sobre isso. Falei, eu não vou alertar. Não, sabe? Porque depois vai correr mais ainda. E o que a gente quer é o ambiente, né? Pacífico. Claro, com os direitos do consumidor, né? Então, gente... Nesse giro rápido que eu dei para vocês da lei, vocês conseguem enxergar as oportunidades de atuação? Olha só, você tem que olhar para longe. Você pode trabalhar... Desculpa lhe interromper aqui, mas só um comentário nesse sentido. Pela grandiosidade, né, que tem demonstrado essa lei, não sei se seria pertinente essa conclusão, mas tal qual a gente viu, né, diversos direitos, ramos, especializações do direito serem criadas quando veio o Código de Defesa do Consumidor, quando veio o ECA, né, quando veio diversas leis aí que trouxeram, né, questões que até então a gente não tinha como especializada, muitas estavam englobadas no direito civil, né, na competência residual do direito civil. Me parece que a LGPD está caminhando nesse sentido, né, de talvez alcançar aí, que a gente sabe que em 90, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, até os próprios juristas, advogados, juízes, até todos entenderem a sua grandiosidade, demorou um pouco. Nossa, né? Ele passou até por transformações, ele teve uma onda exatamente. Uma onda embaixo. Né? E, assim, no meu sentir, e ainda mais a gente falando agora em avanço de tecnologia, né? Tudo que a gente precisa hoje, você tem que fazer um contrato, você tem que botar CPF, você tem que dar dados. Exatamente. Me parece que isso tem chance de ter realmente uma grandiosidade em termos de ramo do direito muito, muito significativa, né? Atinge todos os ramos, Marcelo. Vou mostrar aqui para vocês. Doutora, até porque essa envolve, além de todos os ramos, a gente pensando aqui no lado do cliente, envolve pessoas físicas e jurídicas. E cada patamar é uma especificidade muito ampla. Eu não posso tratar a pessoa física como a pessoa jurídica, né? Mas eu também tenho a pessoa jurídica, o advogado autônomo, enfim, a gente vai abrindo esses leques, vai abrindo esses ramos. Exatamente. E a gente precisa de um olhar específico para cada um deles dentro do contexto, né? Exatamente. Em 2019, olha só a observação que vocês fizeram, como é que foi interessante. Um escritório de advocacia de Belo Horizonte falou, Nemélia, faz uma palestra lá para o meu time. Falei, tá, mas o que eles sabem? Nada, são neófitos. Eu falei, então tá bom. Aí fui lá dar aula para ele. Aí, quando acabou, o sócio é meu amigo, vamos tomar um vinho, não sei o quê. Ele falou assim, Ana, eu advogo em massa. Estou preocupada em advogar para a empresa, não. Eu estou querendo advogar em a minha advocacia de massa para defender dos consumidores, dos titulares que vão contra a minha empresa. Eu falei, mas titular também vai ter que ter advogado. Não é só a empresa que precisa ter advogado, né? Então, assim, entendam que o que vai abrir, né? Primeiro, olha aqui, no direito administrativo, ok? Você vai ter toda uma atuação em Senacom, CAD, CONAR, PROCON estadual e municipal, né? Contencioso judicial, em todos os ramos do direito, né? Contratual, advogado empresarial, vai ter que fazer toda a gestão documental, toda a gestão contratual, adaptando todos os contratos, não só de empregado, de parceiro. Seu escritório tem um software? Usa um software? Tá. Esse software já tá adequado à LGPD? Não, pois é, mas você tem que pedir para eles. Cadê a sua adequação? Porque existe a responsabilidade solidária. Se acontecer alguma coisa no software dele que você usa, você tem que ter uma cláusula contratual, que vai te facilitar muito, né? Para poder provar que o erro foi dele e depois você tem ação de regresso,
Até para você provar depois que quem quem deixou de cumprir, quem não tomou as medidas de segurança, ok? A compliance. A LGPD, gente, ela tem uma diferença muito grande do compliance. O compliance, você bota uma plaquinha ali, estou em compliance. Tá? Aqui não basta dizer, não, você tem que provar. Tá? Então, quem é compliance tem que conhecer muito a LGPD também para aplicar tem até a ISO do compliance e tudo, a LGPD. Mas compliance não é LGPD. Tá? Advogados que trabalham com soluções extrajudiciais de conflito, né? Conciliação, mediação. Eu vou mostrar aqui que a lei prevê, né? E criminal também, tributário em sua homenagem, Giovana, eu vou colocar também, tá? Porque atinge todos os ramos do direito em qualquer área, né? Por exemplo, aqui na gestão contratual, você pode oferecer, né, a prestação de serviço, código de conduta, política de privacidade, gestão contratual. Adapta todos os contratos às cláusulas de consentimento, até o seu próprio contrato de honorários. Né? É preciso estar adequado também. Né? Ou seja, eu tenho muito estudo pela frente. Esse aqui é o meu Instagram. A LGPD permite a conciliação direta entre o controlador e o titular. Aí o ministro ainda falou assim, o Barroso, né? Advogado do futuro é aquele que resolve sem propor ação. E é mesmo. Nós detestamos, eu detesto contencioso. Não advogo mais de jeito nenhum, que nada anda. Né? Então, você podendo ficar livre daquilo e perceber que você tem uma atuação boa, né? Você mandar uma newsletter para os seus clientes, falar, ó, estou aqui, ó. E já fala para ele, você não tem isso, e eu estou apto a prestar esse serviço para você, inclusive se houver necessidade de... o titular pode exercer o seu direito de perguntar para o... Você tem dado meu? Quais são os dados que você tem? Ah, eu quero corrigir. Eu quero que você apague. Entendeu? Então, são necessidades que nós temos que passar e nós temos que estar apto a fazer também. Porque você vai perder cliente. Se você tem a sua carteira de cliente e não está prestando esse serviço de assessoria na LGPD, você vai perder cliente. Né? E aqui a gente brinca com esse negócio de oceano azul. É um oceano azul. Um salão de cabeleireiro tem que fazer, uma clínica, uma academia de ginástica, uma clínica de estética. Todo mundo vai ter, mas todo mundo que lida com dado. Né? Então, poder executivo e poder legislativo. Né? Não vou ler para vocês, que vocês estão com a tela aí. É um universo de atuação. Todos os seus clientes, comércio eletrônico, vão ter que se adaptar. Você vai ter, se você quiser continuar na advocacia, é isso que eu estou falando, você vai ter que estudar isso. E seja bem-vindo ao mundo dos dados. Quanto mais você estuda, mais difícil fica. Tá? Porque a lei, ela diz o que tem que fazer, ela não diz como. Não tem bula. Doutora, essa era a pergunta que eu estava aguardando para o final. Exatamente isso que tenho pensado. A lei determina, mas não fala como. Por exemplo, a questão do registro, né? A lei diz que eu posso solicitar e a empresa, enfim, tem um prazo de 15 dias para resposta no formulário completo. O que é formulário completo? E como que eu faço registro de acesso de dados para eu fornecer o formulário completo, que eu não sei como é, para quem solicitou? Então, essa era uma pergunta que eu estava aguardando, porque não tem bula não, tá? Não tem modo de usar não, ok? Quando começou isso aqui, em 2018, eu comecei a estudar esse negócio. Aí eu fiz um curso de uma certificação internacional
Aí depois criamos um grupo e tal, esse grupo ainda existe até hoje, e começou uma guerra acirrada de TI com jurídico. A gente achando o TI ridículo, o TI achando a gente dispensável na LGPD. Chegou ao ponto de eu ouvir um cara, claro que ele foi expulso do grupo, que advogado é chato mesmo, chamar a gente de advogado de porta de data center. Você acredita, Marcelo, que eu ouvi isso? Esse cara saiu do grupo. Essa é boa. Eu não aceito ser tratada assim. Aí eu falei para ele assim, olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, querido, estamos condenados a viver juntos. Porque quem entende de lei é advogado, quem entende de tecnologia é TI. Então, cada um no seu galho, tá? Cada macaco no seu galho. Você pedir para TI interpretar a lei, não vai dar certo. E há um problema seríssimo de comunicação. Isso eu vivo a minha vida inteira. O juridiquês com o informatiquês. Você apertar a tecla SAP e limpar essa informação, eles não sabem falar, a gente também tem esse vício, né? De uma forma limpa, de uma forma compreensível, né? Ou seja, não faz, você não adequa sem um TI. Você não adequa sem um software. Porque você tem que mapear dados. Doutor, assim, ele vai ser, né, é uma lei, como a senhora falou bem, que vai ter reflexo em todas as áreas. Né? A gente vai ver muita multidisciplinariedade dentro dos ramos do direito com relação a isso. Com relação, por exemplo, eventual problema de vazamento de dados na Justiça do Trabalho, né? Você até deu o exemplo aí que os contratos devem ser apurados. Então, houve um problema lá, sei lá, qualquer, que envolva uma relação de trabalho. Eventualmente, o funcionário já pode precisar promover uma reclamação trabalhista. Né? Essa questão da indenização, né, de repente, ela ficaria na própria Justiça do Trabalho, né, como a gente tem lá a indenização por dano moral, por dano, eventualmente, do acidente de trabalho. Onde tem mais ação, Marcelo, é na Justiça do Trabalho. Já é na Justiça do Trabalho. E o outro ponto também, que eu não sei assim, se eles se complementam ou se, de certa forma, haveria algum conflito aí para ver aonde seguir. Que seria, eventualmente, por exemplo, com direito à imagem, né? Porque, às vezes, a imagem e dados pode, não sei se isso traria alguma modificação. A senhora deu no início o exemplo do currículo, né? O currículo, de repente, apareceu com a imagem, com a foto. Claro, tinham dados ali. Essa questão da imagem continua sendo tratado, né? Pelo direito à imagem. Como direito da personalidade da Constituição. Personalidade, entendi. Sim, e a questão lá. Lado é que, eventualmente, a imagem junto seria isso, mas se for só a imagem, continua ainda como a gente tem hoje. Como tinha já da lei. Exatamente, Marcelo. Continua com o direito de personalidade, né, lá na Constituição Federal. Agora, nós estamos enfrentando o problema que é do reconhecimento facial. Não é direito de imagem. Lembra que a Justiça proibiu em São Paulo o uso do reconhecimento facial para o metrô. E agora os aeroportos estão nos identificando. Peraí, mas alguém pediu, alguém me perguntou se pode? Também, se você criar a casa, você não embarca. Né? Então, são coisas que você tem que... Né? A farmácia pedindo CPF, se você não der, você não compra. Não é? Então, eu vou para outra, tá? Mas, assim, às vezes pode não ter outra, na outra não tem meu remédio. O reconhecimento facial, ele é dado sensível. Então, e você vê que as decisões que já existem de reconhecimento facial, apenas baseado no reconhecimento facial, principalmente fatos criminais, são extremamente falhas, né? Teve um carnaval aí, naquele tempo que tinha carnaval, lá em Salvador, prenderam 4 pessoas que estavam com mandado de prisão na rua e acharam eles lá na pipoca. Então, o uso disso tem que ser transparente. E o que a gente discute é transparência. O judiciário está obrigado a cumprir? Está. Eu mandei para você uma decisão recente, né, Marcelo? Que hacker entrou e mudou na federal e mudou a sentença. Quer dizer, aí eles querem, vocês ouviram a doutora Luciana falar ontem, né? Que a gente nunca é ouvido dessas coisas e tal. E vocês viram que pegaram o cara do TSE, que invadiu.
né? Esse negócio que saiu recentemente foi fake news, foi milícia digital, dizendo que o TST tinha perdido tudo, é mentira, não perdeu nada. Porque ainda tem isso, né? Ainda tem gente que conta mentira, quer dizer, a gente já é inseguro, né? Então, para você ter uma ideia do espectro de aplicação. E isso nos faz pensar muito. Nos faz pensar. Eu presto assessoria a uma grande empresa. E, geralmente, quem fala comigo é a SI, segurança, né? O jurídico e a TI. Botar a tecla SAP para os três é um negócio meio difícil, né? Mas é porque eles acham tudo pode. Tudo pode. Falou, gente, presta atenção, acabou a farra dos dados, tá? E vem questões, Marcelo, eu fico pensando tanto, será que está certo? Será que está errado? Será que é isso aí mesmo? Porque está todo mundo aprendendo. Dizer que tem o mestre dos magos, não tem. Todo mundo, o maior ou menor grau, é tudo aprendiz de feiticeiro. Pode conhecer mais, pode conhecer menos, mas isso é uma caminhada, né? E uma caminhada tem que ser realizada caminhando, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, aqui eu coloco para vocês também as possibilidades de atuação em relação à LGPD. Já foi decidido que o advogado pode ser encarregado de dados. Lá na União Europeia, chama de DPO. Aqui é encarregado mesmo, tá? Quando você fala DPO, o que é DPO? É encarregado, que pode ser mais chique falar DPO, mas é encarregado. O nome da lei é encarregado. E o encarregado na lei brasileira não tem as atribuições que tem na lei europeia. Ele trabalha apenas como um interlocutor perante os titulares, a empresa e a NPD. Mas a gente sabe que a presença dele é muito mais do que isso, na prática, tá? É ele que vai dentro de uma empresa fazer todos os contatos, ele vai ser o head, vai ser o líder dentro da empresa nesse processo de um comitê estratégico que você tem acesso à alta diretoria, porque se eles não mandarem fazer, ninguém faz. Entendeu? Se a diretoria, se a presidência não ficar digital, ninguém vai ficar. Né? Então, é de baixo para cima? É. A OAB de São Paulo já deu um parecer dizendo que advogado pode ser DPO, né? Pode ser encarregado. A OAB de Portugal disse que pode, mas você não pode advogar para eles. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não dá para ocupar os dois, né? Você pode, como jurídico, integrar um comitê de privacidade, um comitê gestor, um comitê estratégico, que tem que ser montado com representantes de todas as gerências, de todas as diretorias. E você pode ser um consultor legal em proteção de dados. Tá? Ser um DPO hoje tem vários cursos, sabe? Eu hoje começo o meu, Marcelo, uma jornada. E só de estudo depois são 30 horas. E uma prova que muitos tomam pau, espero que eu não tome, porque tem muita segurança. Tem muito segurança e tecnologia. Isso é uma coisa que não fala tanto com a gente. Né? Por mais que a gente... Né? Mas esse mergulho nosso não é fundo. Né? E você, como atributo para trabalhar nisso, você tem que se reinventar. A advocacia se reinventa todo dia. Né? Você tem que ser criativo, você tem que inovar. Tem escritórios que são muito mais tecnologia do que jurídico. Conheço grandes escritórios em São Paulo que começaram a ter o seu próprio TI. Tem um que tem uma equipe de 120 pessoas, um andar só de TI, só para criar esses instrumentos tecnológicos de controle de data, de mapa de dados, sabe? Para onde vai, quem que vem. Ou seja, é complexo, ok? Mas tem um mínimo. Então, quis trazer para vocês aqui essa ideia do que é a lei, para mostrar, e eu espero ter atingido o meu objetivo, mostrar o que vem por aí para a gente. Se você é um advogado do interior e trabalha sozinho, você pode chegar para o salão que você faz unha, que você faz cabelo, que você corta cabelo. Você já está lá adaptado ao LGPD? Hã? O que é isso? Ou seja,
é estudo, né? Nessa minha jornada, que eu acho que eu tenho um lado de docente bem forte, eu fiz esses 3 e-bookzinhos aqui, tá? Esse aqui, sistematizado, eu separei ela por assunto, porque você não consegue achar nada na lei. Nossa, toda vez que eu procurar LGPD, não aguento aqui, mais entrar no... Tá perfeito. Sistematizado já está anotado aqui, doutora. É isso. Aí eu fui por assunto. Se quiser achar por nome, tem que estar isso. Tá. A cartilha é o ABC mesmo. O que é, para que ver. São os conceitos fundamentais. E essa última aqui, que é Navegando na LGPD, eu fiz um sumário em PDF clicável. Então, você vai no sumário, que é isso aqui, você clica e já vai lá para a página. Então, assim, é só uma forma de facilitar. Ou seja, não aprende quem não quer. Resumindo. Mas isso, é isso. Mas, assim, isso é bula, né? Só para você ter um acesso. Deixa eu ler, ó. Então, você pode botar no seu tablet, no seu computador, você está viajando, você vai para o Rio, você está no carro, você está no ônibus, você baixa, está lá, né? E vai estudando. Agora, tem milhões de cursos, né, gente? Mas não adianta você fazer um curso, você não sabe o que você está fazendo lá. Tem que primeiro... Doutora, eu preciso falar. Olha, é uma escrita muito boa, é muito gostoso de ler. Eu li a cartilha já, li rápido, porque... Tá fácil, né? Você é uma professora incrível, escreve bem, escreve fácil, né? Porque a literatura de direito, a gente sabe que não é uma literatura simplesinha, né? Assim, os livros de direito, nem todos são simplesinhos. Mas a tua cartilha, o e-book, tem que limpar escrito, a informação, né, tem Giovana? informação, e é o que a gente precisa, é o artigo tal, é isso, é aquilo, não tem muito enrolo, é o que é e acabou. É isso. Parte que de bom você. que sirva de vocês. Eu fiz o meu site aqui, tá? Ele está lá, eles estão lá. E é engraçado, sabe, Marcelo? Quando você vai baixar um e-book, tá lá, as pessoas que trabalham com LGPD. Complete o formulário. Eu falei, pô, o cara tá vendendo LGPD, tá mandando dado pessoal? Aí eu escrevi assim, gente, pode baixar. Esse aqui é bem LGPD. Não estou pedindo dado nenhum seu. O meu site está lá. Não uso cookie, não me peça, não quero nada de você. Não. Mas você não quer fazer o ranking? Eu não quero ranking nenhum, eu não quero problemas, né? Então, assim, trazendo para vocês agora, se vocês entraram no YouTube, vai ter milhões. Se eu fosse, quem está precisando, quem está interessado, não compra curso agora, não. Vê tudo que está lá. E depois você faz um curso e você pode buscar a certificação. Tem cursos que vai nisso, curso que vai naquilo. A certificação, ela é do IAPP ou do Exim, tá? E é baseada na RGPD, que é a lei, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né? Que a nossa não é uma cópia, né, Marcelo? Mas tem muito a ver. Por exemplo, eu fiz um parecer agora sobre... porque os dados são da mesma... Como é que é? São do mesmo grupo empresarial. A lei não fala de grupo empresarial. Aí você vai aonde? Você vai lá na RGPD, que tem 100 e tantos considerandos. O considerando é maior do que a lei, do que os artigos da lei. Então, se eu comprei 35% daquela startup, ele é do meu grupo? Não sou dona, eu tenho uma percentual acionário. Então, é construção. Então, assistam essas leis, assistam esses vídeos, não deixem de atuar, né? Eu tenho que acabar de falar. Não deixem de atuar nessa nova área que eu estou te falando. Vai ter gente, vai dividir a advocacia em quem faz e em quem não faz a LGPD. Dá tempo de eu falar mais 10 minutos? Sim, claro. Tá? Bom, com certeza. Boa. A palestra era só mesmo para apresentar a oportunidade, o título está dizendo. Aí eu coloquei 2 telinhas aqui, porque nós também temos que cumprir a LGPD, nós advogados, né? Apesar de ter uns astronautas aí dizendo que a LGPD não se aplica à advocacia, a NASA não explica isso. Então, vamos lá. Eu passei 2 telinhas para vocês, rápida, tá? Nós temos obrigação também de nos adaptar, ok?
Então, é fazer a faxina de dados. Quem é que não tem os escritórios grandes, Marcelo? Eu conheço um cara que ele aluga um imóvel só para botar documento de papel antigo. Nossa. E cliente não quer pegar papel, não. Mandei um escritório que eu estava alguns anos atrás, falei, devolve isso tudo. Ninguém quer checar. Mas quando chegou a Lei 11.419, nas minhas aulas eu sempre falei para vocês, olha só, acabou aquela história de cliente falar com o original. Ah, tá com o senhor. O senhor não me entregou isso, não. Tá aqui. E vem no CPC e tá na Lei 11.419 também. Os documentos têm que ser preservados, o original, pelo seu detentor, até o prazo final de deposição de ação rescisória. Então, o cliente chega no seu escritório, você pega os documentos dele, envia para a sala de digitalização, mesmo que você não tenha chique dizer que foi lá para a estação de digitalização, devolve tudo já para ele assinar que ele recebeu o original e que ele sabe que ele tem que guardar. E adeus original. Vamos, a partir de agora, não ficar mais com o documento original. Se precisar, ele sabe que ele tem que te devolver. E você guarda essa declaração dele, tá? Nós temos que ter acesso aos dados pessoais dos nossos clientes, que nós vamos propor ação. Então, no nosso contrato de honorários, que é obrigatório, que a gente não faz contrato de boca, não é? Nós vamos colocar lá um termo de consentimento. Autorizo, tem conhecimento que esses dados serão utilizados para propor ação judicial, inclusive se houverem dados sensíveis. E se forem dados sensíveis, você sabe que a gente lá no sistema do tribunal pode pedir o quê? Sigilo de determinado documento. Tá? Cliente adora falar com a gente com WhatsApp. Não, mas eu vou com essa coisa. Eu sei que facilita, mas mantenha um canal, uma ferramenta autorizada. Se você está falando com ele pelo WhatsApp, adapta seu contrato de honorários que as partes aceitam se comunicar através do aplicativo tal. Né? Se ele vai te mandar um e-mail, isso é muito para contador também, né? Tipo, manda um e-mail para o cliente e o cliente não paga guia porque não recebeu a guia. Se você mandar, por exemplo, uma guia. Ah, não, mas o que o funcionário mudou e trocou o e-mail. Tá, e aí? Então, adapta a sua cláusula contratual, atualiza, né? Dizendo que as partes têm de se comunicar através de e-mail, isso para imobiliário, por exemplo. Elegendo desde logo o seguinte e-mail. Se ele trocou de pessoa lá. E na composição do endereço eletrônico, evite colocar o nome da pessoa, a não ser que sejam sócios, entendeu? Existe uma tendência dizendo que e-mail corporativo é dado pessoal. Não é, não. E-mail corporativo. Ah, mas é ele que está usando. Sim, mas ele está usando no núcleo do domínio corporativo. Então, por exemplo, secretária, precisa estar lá, Ana, arroba. Não. Recepção, secretária. Porque se trocar a pessoa, continua com aqueles nomes, a classificação, né, a montagem do endereço eletrônico com os cargos que ocupa. Claro que se for você, né, Giovana, Marcelo, ou seja, vocês elejam isso. E senha, gente, a gente troca todo dia. Quem tem senha é o titular do escritório, não é o dono do e-mail, não, tá? E se ele quiser tirar tudo, você vai lá e deleta ele. É você que tem o controle sobre a sua ferramenta. Nós não estamos falando de e-mail pessoal, tá? De e-mail pessoal, o corporativo não pode entrar. O WhatsApp usa duplo fator de autenticação. Coloca isso lá na cláusula contratual. Se for para receber documento, coloca lá que é sempre por e-mail, que é mais seguro do que o WhatsApp, né? E eu não sei porque até hoje a gente é a classe que mais usa certificado digital e a única que não assina contrato nem e-mail. Temos que assinar digitalmente nosso e-mail.
Super simples. Você vai lá no Webmail, você vai lá no... não sei se no Webmail do Gmail tem, mas se for o Outlook tem, ok? Porque você sabe que quando você assina digitalmente, você está fechando aquele documento de alteração. Porque se alterar, a assinatura cai. Você pode assinar, inclusive, o Word, gente. Né? Eu não faço mais nada. Agora tem essas plataformas, sem assinar digitalmente. Tem aquelas plataformas de assinatura digital, não sei se vocês já viram, de imobiliárias. Exato, né? Isso tem sido muito utilizado na parte imobiliária, acho que deu um avanço muito grande, né? Por conta da... Começou com as grandes empresas, que às vezes têm contrato de locação no Brasil inteiro, perceberam essa necessidade, né? Centralizam, às vezes, a negociação e fazem. E funciona muito bem, já participei de algumas assinaturas nesse sentido, inclusive, mesmo quando você assina por procuração. O procurador que assina pelo locador ou pelo locatário funciona realmente muito bem. Você alimenta os dados e fica o contrato assinado. Eu achei ridículo as rubricas e assinatura que eles criaram para mim. Pode escolher, ou você desenha, fica aquela coisa horrorosa, ou então você escolhe. Eu falei, mas vem cá, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, isso é tão bizarro. Agora, não vamos nos esquecer que nós, advogados, temos um portal na CertSign com 100 assinaturas por mês de grátis, né? Ninguém usa. CertSign está quase tirando aquilo para lá. Por quê? Ele recebe o seu e-mail e envia para as pessoas aquele PDF. E depois reenvia com todo mundo que tiver assinado. A gente quer que não tem certificado digital hoje? Fala para mim. Tem, quer dizer, o micro vai ter, mas está com contador também, é outro problema, né? Ou seja, a questão da segurança, gente. Isso aqui é bem pequenininho, mas para vocês terem uma ideia do mínimo que a gente tem que fazer. O site de vocês tem que ter uma politicazinha de privacidade, tem que ter uma política de cookies. Vocês já viram, aceito, não aceito, não é? Quem é o contato do encarregado, com quem que pode falar, né? Ou então você já avisa que, por exemplo, eu não fiz nada disso. Esse site não usa nada, não quis nada. Mas como escritório, mas é o meu pessoal, como escritório é legal de ter, né? Você vai pedir a declaração de conformidade da LGPD dos seus parceiros, contratos de software de escritório, de automação de escritório de advocacia. Eu tenho medo, né? Você não pode falar numa política mínima de segurança e de TI se você utilizar software pirata, gente. Não tem como. Você tem que usar comprar a sua licença de software. Política de backup, gente. Sempre a gente falou isso, né, Marcelo? O mantra é nunca o só, nunca no mesmo lugar. Como que não tem backup? Oi! Será que a Renner tinha backup? Hoje estão colocando tudo na nuvem. Porque se entrar ali no equipamento, não pega nuvem. Tá, mas aí eu falo assim, você vai botar tudo numa única cesta? E se a nuvem também é invadida? Né? Ou seja, só existem 2 tipos de usuário, que já foi o que ainda vai ser invadido. Inclusive, escritórios de advocacia atacados. Temos casos, inclusive, da Lava Jato. Imagina quantas informações nós temos. Criminais, inclusive, com esse tipo de informação sensível que a gente trabalha de dados criminais, né? Hábitos de mesa limpa, nunca deixa a tela aberta, com senha, é tão pouquinho, né? Descarte de documento físico, gente, por favor. Faça uma faxina nos dados, né? Pega aquele computador que você usou do teu filho no final de semana, né? Olha lá, tira tudo dali, faz uma limpeza do seu backup, do seu notebook, porque quanto mais espalhado você tiver, mais risco você vai passar, tá? Então, assim, é o mínimo que eu deixei aqui para vocês terem uma ideia do que é preciso fazer, né? É o mínimo mesmo. Porque como é que um advogado vai vender, ofertar um trabalho de LGPD se ele próprio não se adaptou? Certo? Bem, gente, eu espero ter passado para vocês aqui uma
um overview do que é, do que a gente pode chegar. Eu deixo minhas redes sociais. E aqui, olha, é uma página minha do Facebook que é só sobre proteção de dados. Eu comecei a fazer um boletim, um giro pela LGPD mensal. Vou ver se eu consigo continuar, mas vamos lá. Das coisas mais importantes, de decisões judiciais, né? E ali, eu brinco que esse Facebook virou, o nome devia ser o vazamento nosso de cada dia, porque só fala em vazamento, só fala em vazamento. E vem lembrando que vocês podem ser advogados também, né? Como eu falei, do usuário, né? Do titular de dados, né? Eu espero ter trazido para vocês alguma informação que seja útil para o exercício profissional e me coloco à disposição agora se tiver pergunta, você que sabe. Obrigada. Doutora Ana, excelente, excelente. Eu acho que ficou realmente bem claro, né, a extensão que vai alcançar esse direito, né, como a gente falou agora há pouco. Realmente, eu vejo como o nascimento realmente de um ramo do direito que vai ser um ramo multidisciplinar, né, multidisciplinar com relação à própria tecnologia da informação, né, os profissionais da tecnologia da informação que vão ter que estar também, né, linkando aí com a gente para poder fazer isso, mas sem dúvida entre os ramos do direito, né? Ou cada um vai ter que fazer o seu dever de casa, né? Cada um vai ter que, o trabalhista estudar LGPD para ele usar lá, né? O tributarista e os civilistas e outros mais, mas ou também a possibilidade do surgimento de parcerias, né? Eventualmente, um advogado bem especializado em LGPD, conversando com o trabalhista, eles montam a tese, conversando com o tributarista, eles montam a tese, né? O que é bacana também. Pode Tem que saber pedir, né? Exato, exatamente. Saber como conduzir, saber pedir. Porque como toda legislação nova, né, e bem frisado, em que pese, né, a gente ter aquele princípio geral que o juiz sabe a lei, até né, o nosso conteúdo legislativo gigantesco que a gente tem no Brasil, né, ao tempo todo, diversas novas medidas vindo, a gente sabe que não é humanamente possível estar por dentro de tudo, né? Então, o trabalho do advogado, não só lá na inicial, na contestação, isso que a gente aprende sempre desde o início da nossa carreira, às vezes nem sempre na faculdade, mas no início da carreira, né, a gente sempre vai acompanhando isso, é aquela forma da indicação. A indicação objetiva, né? Olha, esse direito está aqui nessa lei. Claro, você vai dizer, não preciso escrever porque o juiz sabe. Não, ele sabe, mas ele também com muito processo para julgar, né? Você tendo aquele processo bem encaminhado, aquela legislação bem indicada, de forma sucinta, né? Que traga realmente as informações que ele precisa para ele refletir e fazer o papel dele, isso é muito importante. Então, realmente, a gente percebe que é muito bacana. Agora, um parênteses aqui, eu me lembrei das suas aulas, né, que foram várias aqui em Petrópolis. Verdade. Tivemos até que trocar de auditório, que foram tantos alunos inscritos. Trocamos 2 vezes. Primeiro ia ser na subseção, ficou lotado. Passamos para um segundo auditório próximo, ficou lotado. E fomos para um terceiro lugar. É verdade. A doutora Ana Vera fazendo a aula de Direito Processual extraordinário. Mas eu estava lembrando que eu vi você comentar isso hoje, eu lembrava da sua aula que você falava assim, ensinava lá o peticionamento e tal, aí protocolou, está aqui o protocolo do peticionamento, né? Ensinava no meio do sistema do TJ, da X Trabalho. Está aqui o protocolo do peticionamento. Aí dizia assim, pelo amor de Deus, vocês fizeram uma petição eletrônica, vocês fizeram documentos eletrônicos, anexos eletrônicos, não vai imprimir isso tudo e botar na pasta. Ainda faz, o pessoal ri, aí você fala, aquele faz... Não, porque a pessoa tem uma relação atávica com o papel, né? O papel ele é muito mais inseguro do que TI, né? Claro, se você tiver... Eu não tenho moral nenhuma, porque eu tenho uma relação com o papel que eu preciso me desvincular. Desapega. Eu gosto de imprimir para revisar, sabe desapega. como? Mas Tenho você sabe desapegar. Que é um exercício diário, né? É um exercício diário. Diário. Eu tenho para correção, eu preciso do papel. Acho que eu consigo ler o de cima, ler o de baixo, para poder corrigir. Mas, mesmo assim, eu tenho me esforçado para não imprimir, né?
Não é por nada, mas também por uma questão ecológica, né? Sim, pois é. Olha, doutora, muito obrigada. Como eu que agradeço. aprendi, eu estava aqui junto com o livro, com o e-book, com a cartilha, fazendo as minhas anotações. Gente, aqui. Eu imprimi. Mas eu fiz anotações, olha, tá aqui. Pelo menos foi em PIB, não foi em colorido. Não, pior que foi colorido. Cuidado se foi no rascunho para ver o que está no verso. Pois é. Agora, mas aqui, agora ó, aquele tá escrito é pequenininho. Tá vendo? Eu fui fazendo as minhas anotações, né? E vim sedenta, porque, de fato, é um desafio assim, muito grande, exatamente pela questão da gente precisar se adaptar primeiro, né? E eu fiquei pensando como que eu vou fazer essa adaptação com os clientes, com a base de dados. Olha, quando eu tomei conhecimento da nuvem, eu falei, meu pai, eu tenho muita coisa na nuvem. Então, realmente, são coisas que a gente não pode se acomodar, a gente precisa agir, precisa resolver isso rápido. Então, eu realmente vim sedenta para aprender aqui, porque eu sabia que essa manhã seria uma manhã de qualidade. Vamos começar, né? Gente, se vocês derem uma bugada, vamos lá. Dados dos seus funcionários. Né? Dados Agora, sensíveis, antes de mais nada, doutora, professora, está convidada a vir na TV OAB para ministrar cursos específicos sobre isso. Os mais variados, tendo agenda, por favor. É um convite, fica aqui. Então, a gente pode fazer, Marcelo, pode sim. A gente faz uma da apresentação da lei geral, sabe? Legal. E o resto, assim, dar gulgado e vai lá. LGPD nas relações de trabalho. LGPD, é uma produção maluca para você. Aí você foca na sua área, né? Adaptação da LGPD no escritório de advocacia, para você saber o mínimo que você tem que fazer. Você aprende com sua própria experiência, né? E se capacita, né? Para poder prestar esse serviço também. Né? Porque hoje, veja bem, a coisa que mais está vendendo é DPO as a service, ou seja, é você, advogado, vendendo seu trabalho como DPO. As empresas estão sem dinheiro para pagar uma adequação full, sabe? Então, eu faço para você. Então, ao invés de eu cobrar, vamos lá, tem preço para tudo, tá? Tem preço para tudo. Ao invés de te cobrar 50, 100 mil, eu vou te cobrar 1.500 por mês durante 36 meses. E eu te atendo. Esse é o DPO as a service, que é o advogado que pode ser. Mas aí você vai ter que ralar um pouquinho para saber o que é DPO, quer saber o que você tem que fazer. Não é? Porque quem está vendendo implementação diante da dificuldade financeira dos clientes, mesmo de empresas, né? Está fazendo assim. Ou seja, presta o mesmo serviço. Às vezes, nos 36 meses, fica muito mais caro que o valor do projeto, o valor total, mas vai aos pouquinhos, entendeu? Então... E é o valor que cabe no bolso do empresário, né? Exatamente. Então, você pode prestar esse serviço de DPO. Né? Esse curso que eu vou fazer a partir de hoje, ele é um DPO com uma certificação internacional, sabe? E tem muita tecnologia, tem muita segurança da informação. Mas eu acho que é um atestado, uma certificação que você pode... é uma forma de você comprovar conhecimento para o seu cliente. Verdade, né? Verdade. Tem vários cursos de várias formas, mas a certificação ela é um atestado para o profissional. Né? Eu deixo aqui meu abraço, né? Agradecer à OAB de Petrópolis, meus colegas, minhas colegas, a oportunidade de estar novamente com vocês, através do gentil convite do nosso, tomara que continue, nosso presidente Marcelo, né? A Giovana, movimentando aí a TV OAB, porque eu acho que o segredo, né, a OAB é isso, ela presta serviço e ela compartilha conhecimento, está lá, né, como uma difusora de conhecimento do direito
todo mundo fala assim, mas a OAB não faz nada. Não, vem trabalhar comigo para você ver se não faz nada. Né? Porque adoram falar que a OAB não faz nada. Né? Não é bem assim, a gente trabalha muito, só que as demandas são muito grandes. Então, todo mundo que tiver uma boa ideia, né Marcelo, pode vir. Conta comigo sempre. É isso aí. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer te agradeço. tê-la. E mesmo igualmente tê-la conosco aqui em Petrópolis, estávamos com saudades. Também. Ontem, inclusive, lembrávamos disso também, né, com a doutora Maria Luciana, que está seguindo a sua missão aqui no Rio. Está lá com a missão impossível dela. Nada muda. Nada muda. Os enfrentamentos são tão difíceis. Só piora. Você sabe que teve uma vez que eu fui, tinha um desembargador novo lá no Comitê Gestor de Processo Eletrônico do TJ. Uhum. Eu tinha mandado 10 ofícios pro cara, o cara nem tinha um para mim. E olha que ele veio do 5º, hein? Aí eu falei, agora ele vai falar comigo. Aí ele chamou o TI dele, né? Que não sabe nada. Aí eu falei assim, doutor, tudo bem? Deixa ele falar uma coisa. Eu tô na 4ª gestão do TJ nisso. A partir daí, diga-me algo que eu não sei. Eu já passei por 4 gestões do TJ. Então, a gente tem o quê? A história, o que a Luciana tem hoje. Exato. Né? E o TJRJ, ele é especialmente cruel com o advogado. Né? Especialmente. Né? Porque pede e não faz. Né? Pelo menos agora o portal está melhorzinho, está mais... Né? Mas problemas sempre tem. Né? Beijo no coração de vocês, vamos lá. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado, doutora Giovana. Gente, deixa eu só falar de hoje à noite. Hoje à noite teremos palestra às 6h30 com o Dr. Cláudio José Montesco, juiz do trabalho, e ele falará sobre as relações de trabalho na pandemia e a resposta da legislação e do judiciário à crise. Então, nós esperamos vocês aqui nesse bate-canal às 6h30. E, é claro, doutora, muito obrigada mais uma vez, não posso deixar de te agradecer. Marcelo, muito obrigada por sempre se fazer presente aqui nos eventos da Semana Jurídica OAB Petrópolis. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Deus abençoe. Até mais tarde. Até logo.